Bom, então vamos lá, pessoal. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre Black Pill. E lá eu falei um pouco sobre investimentos, certo? Teve um cara que comentou aqui falando o seguinte: você está errado sobre investir em moeda fiduciária. A inflação do governo é controlada. Ele precisa fazer isso, e mesmo que venha a sair do controle, há investimentos que te protegem da inflação, como o IPCA, mais ações de empresas lucrativas. E depois ele continua escrevendo um monte de besteira. Só que essa primeira parte de besteiras que ele escreveu aqui é uma coisa que muitas pessoas acreditam. Então eu fixei aqui o comentário e teve 6 likes nesse comentário idiota. Cara, isso é bem interessante. Teve um cara que comentou aqui: a inflação do governo é controlada. Depois disso, não tem como ler o resto. Pois é, pessoal, você acha mesmo que existe um investimento capaz de vencer a inflação causada pelo aumento da base monetária? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar que não. Então vamos lá. Tem aqui o nosso famoso mapa mental, tá bom? Para ilustrar aqui tudo que eu vou falar. E a primeira coisa que eu escrevi é o mais importante: não existe investimento em moeda do Estado. É isso o que vai fazer muito investidorzinho de YouTube chorar sangue. Não existe investimento. Fim de papo. E eu vou te provar por quê. Investimento. O que é um investimento, pessoal? A alocação de recurso em um ativo com o objetivo de gerar lucro. Então eu coloco um recurso em um ativo e depois de um tempo aquilo vai me gerar lucro. Isso é investimento. Então, vamos imaginar aqui que eu vou comprar uma ação. Comprei a ação da Petrobras. Eu coloco um dinheiro ali e depois de um tempo eu quero ver que o meu dinheiro rendeu alguma coisa. Pode ser um outro ativo ou pode ser até mesmo mais dinheiro em cima daquela ação em determinado período, certo? Aquele dinheiro que eu recupero, aquilo é o lucro, beleza? Só que no Brasil é impossível você ter lucro, certo? Bom, mas vamos lá. Quais investimentos existem? Compras. Compra de casa. Por exemplo, você vai e compra um terreno ou compra uma casa. Depois de um tempo, aquilo valoriza, está valendo mais, porque as pessoas estão buscando comprar casas. Outro investimento que você pode considerar: carro. Outro, ações, que é o mais famoso, que vocês tanto defendem. Ah, vou comprar ações de empresas boas, porque os dividendos vão me pagar e eu vou ficar no lucro. Será? Bom, também temos FII, CDB, CDA, poupança. Todos os investimentos que vocês consideram, por exemplo, que investir em FIIs é melhor do que investir na poupança, porque em FIIs você, teoricamente, vai render mais do que a poupança, porque é um investimento de risco. Investimento de risco rende mais que investimentos básicos, certo? Só que todos esses investimentos perdem feio para a inflação. Sim, todos perdem para a inflação. E não importa o investimento, você pode tirar do cu qualquer investimento, todos vão perder para a inflação. Nada vai te render mais do que a inflação, ok? E a grande mentira disso é essa daqui, ó. Minha carteira de ações rende 12% ao ano e a inflação é de 5%. Hahaha, tô no lucro. É isso que a galera costuma falar, pô. A galera fica assistindo aí esses influencers de YouTube, os de economia, e fala isso. Minha carteira rende 12%, a inflação é o IPCA é 5%, então eu tô sempre ganhando dinheiro, eu tô sempre no lucro. É, pois é. Só que quando você vai pagar a escola dos seus filhos, o aumento não foi de 5%. No ano passado, por exemplo, foi de 9%. Isso pelo IBGE, que sempre mente. Pelo IBGE foi 9%, mas se você for olhar na rua, a realidade foi 20, 30% do aumento escolar. Então, como que o IPCA pode ser isso se houve tanto aumento assim? E eu não falo de um ano esporádico. Isso é uma coisa que acontece desde quando a moeda foi criada. Desde que o real foi criado, tudo aumenta de preço. E eu falo isso de maneira nominal. Quanto você pagava num papel higiênico antes e quanto você paga agora, nominalmente? É sempre mais. Ah, Lucas, mas tem que reajustar de acordo com a inflação. Pois é, só que a inflação não é o IPCA. A inflação é o aumento da base monetária, ok? Vamos lá, para você entender melhor. Inflação não é o IPCA, a inflação é o aumento da base monetária. E aqui a gente tem que entrar em alguns documentos. Vamos lá. Vamos fazer a pesquisinha que vocês nunca fazem. IPCA, o que tem aqui na tabela de IPCA, pessoal?
Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúdes e cuidado pessoal, despesas pessoais, educação e comunicação. Tudo isso aqui, tá bom? Todos esses itens aqui fazem parte do IPCA, beleza? Aí tem aqui por estado, às vezes muda também, por exemplo, a alimentação, o governo pode ir lá e falar assim: olha, na tabela de alimentação, tira esse produtinho aqui que tá um pouquinho mais caro e coloca esse aqui que caiu de preço por causa da oferta e da demanda. Por exemplo, no ano de 2024, o vinho está caindo de preço, então eles podem tirar ali, sei lá, um azeite ou qualquer outra bebida e colocar o vinho, porque o vinho caiu de preço. Logo, o IPCA vai cair. E quem decide os elementos, os itens do IPCA é o próprio Leviatã, o criador da moeda, a pessoa que quer fazer com que você é, entenda que o IPCA é a inflação e que a inflação está controlada, certo? Só que quando você entende que existe uma coisa chamada aumento da base monetária, que não se trata do IPCA, porque o IPCA é essa tabela. Aqui você não vê aumento da base monetária, certo? Mas a gente pode fazer uma analogia, que essa aqui eu sei que qualquer pessoa que, cara, pode ter menos de 60 de QI, a pessoa vai entender. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um copo de suco de laranja, certo? Então, o que que acontece? Se eu colocar mais água nesse copo aqui, o que que vai acontecer com o suco de laranja que está aqui dentro? Ele vai ser diluído, não vai? Ele vai perder o gosto. Quanto mais água eu coloco, mais diluído ele fica. Pois é, a economia funciona da mesma forma. Quanto mais dinheiro o governo vai imprimindo, mais caro as coisas vai ficando, porque o governo vai diluindo a moeda. Então você guarda dinheiro, o governo imprime mais e ele acaba te diluindo. É a mesma coisa que acontece com o solvente e o soluto. Quanto mais água você coloca nesse copo aqui, menos gosto de laranja ele vai ter, certo? Então acho que assim fica mais fácil de explicar para vocês. Agora a gente vem aqui num documento do Banco Central. Nesse documento aqui, ele fala um pouco sobre o aumento da base monetária. Então eu vou ler aqui só um trechinho para vocês, ó. Ressalte-se, contudo, que mesmo em modelos de política monetária que privilegiam o controle de taxa de juros, que é o nosso, os agregados monetários, que é o que ninguém fala, continuam sendo instrumentos importantes para o acompanhamento dos efeitos daquela política, tanto como indicadores de liquidez, como indicadores de captações internas de recursos por parte do sistema emissor para a multiplicação de crédito no país. Agora olha aqui. A reduzida correlação entre moeda legal e renda nominal, observada em sistemas financeiros desenvolvidos, pode ser atribuída ao progresso tecnológico aplicado às operações financeiras, que tem conferido uma crescente liquidez aos passivos em geral, emitidos pelas instituições financeiras. Isso aqui, eu ainda vou explicar para vocês essa parte da questão tecnológica, mas vamos lá, só mais um trechinho. No Brasil, são claramente identificáveis momentos onde o crescimento do agregado restrito não esteve correlacionado, ok? Não esteve relacionado com acréscimos de renda ou alterações significativas no nível geral de preços. E aqui eles dão um exemplo do que aconteceu. Por exemplo, em 96. O que isso significa, pessoal? O governo quer que você pense que o aumento da base monetária não tem relação com o nível geral dos preços, ok? Isso é o que eles querem que você acredite. Por quê? Porque imagina uma pessoa descobrir isso aqui que eu tô falando para vocês, que não vale a pena investir em porra nenhuma, porque eles estão sendo diluídos ao longo da história. Imagina como seria o sistema bancário se todo mundo tirasse o dinheiro do sistema. O que que você acha que aconteceria? Entraria em colapso. Teria um colapso financeiro. Então, para o governo é bom. Para o governo é bom que os youtubers de finanças digam para você investir em ações, em FIIs, em CDI. Para o governo isso é muito bom. Só que para você não. Por quê? O que rende desses investimentos não é capaz de superar o tanto que o governo te dilui, imprimindo moeda. E aqui, vamos deixar uma ressalva. Talvez em alguma parte da história ou em algum ano, talvez a impressão de moeda tenha sido baixa ou nula.
Sim, talvez. Mas você acha que hoje, com o governo que nós temos, essa impressão é menor ou é maior? Bom, para isso é só você olhar o M1, M2, M3, M4 do aumento da base monetária. Sim, existe um gráfico que te mostra esse aumento e eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui na minha tela você está vendo o agregado monetário M1. Você pode pesquisar em qualquer agregado monetário, mas todos seguem a mesma tendência. Olha isso aqui. A gente consegue notar que nos últimos 10 anos, aqui a gente tem de 2014 para frente, olha a quantidade de moedas que foram impressas. Olha como o agregado monetário aumentou. Você consegue entender isso aqui? Por que você acha que do final de 2019, começo de 2020 para frente aumentou isso aqui, pessoal? Por que vocês acham? Lembra do evento que aconteceu de 2019 para 2020? Lembra que o governo teve que imprimir dinheiro para dar para as pessoas? Vocês lembram disso? Olha como disparou isso aqui, ó. Olha como em 2023, mesmo não tendo problema nenhum com a questão de doenças infecciosas, olha como continua aumentando isso aqui. Se você tinha dinheiro guardado ou investido em 2019, olha o tanto que você foi diluído. Vocês conseguem notar isso aqui? Por isso que aqueles investidorzinhos de merda tinham aqueles, como é que fala? Aqueles quadros lá de, ah, do 1000 a 1 milhão, ah, do 1000 a 1 bilhão. Pois é, mas qualquer pessoa que pegar o dinheiro e deixar embaixo do colchão vai chegar no 1 milhão também. Porque vai rendendo juros em cima daquilo, a moeda vai sendo impressa. E aí? Todo mundo vai ser milionário aqui, cara. Todo mundo vai ser milionário no Brasil. Todo mundo já é trilhardário na Venezuela. Você quer ser trilhardário em peso venezuelano? Você quer ser milionário em peso argentino? Na Argentina tem. Na Argentina tem investimentos que te pagam 47% ao ano. Por que você não investe na Argentina? Porque você está pensando no nominal, não é? 47% ao ano de um investimento é bom. Você quer receber 47% em peso? Você quer receber 47% a mais em peso? Ou você prefere receber 3% em dólar? Que é uma moeda que também sofre isso aqui, tá bom? Também sofre, só que não de maneira descontrolada, igual as outras. Mas, independente disso, em dólar você também tá no prejuízo, não interessa. Ah, vou me proteger indo pro exterior. Não interessa, prejuízo também. Lá também tem o aumento da base monetária, funciona igual aqui, certo? Em um momento da história, isso aqui não acontecia. Não existia o aumento da base monetária, porque o dólar era lastreado no ouro. Só que isso não existe mais, certo? Então, isso aqui, cara, isso aqui é simplesmente o conteúdo que você assiste, absorve e vai de você entender ou não, certo? Quando eu soube disso aqui, cara, a minha vida foi destruída. Simplesmente a minha vida foi destruída. Mas eu tenho que aceitar a verdade como ela é. Se você não acredita em mim, você pode assistir aí, por exemplo, os canais do 38, os canais do Papa Hardware, que são pessoas que perceberam esse mesmo sistema e eles falam em todos os vídeos. Inclusive, muito eu aprendi por causa deles. Cara, simplesmente é. Não tem como você brigar com isso. Tá, mas vamos lá. Dá pra gente vencer de alguma forma essa diluição? Não com a moeda da própria pessoa que tá te escravizando. Dá pra você vencer, mas não jogando o jogo deles. Jogando o jogo deles você nunca vai vencer. Uma saída pra isso, num mundo correto, ou num. Tipo assim, pessoal. Entenda. Não pega spoiler aqui, não. Deixa eu te falar. Entenda. Sempre que você achar uma saída, o Leviatã vai achar um jeito de te escravizar de novo, tá bom? Então vamos lá. Uma saída para você fugir disso seria você comprar alguns ativos relevantes. Eu dei exemplo aqui de ativos que eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de Harleys. Eu gosto de Harleys. E Harleys sempre sobem muito de preço, porque é uma moto extremamente clássica e rara. A Harley nem tá mais no Brasil. Então eu poderia comprar a Harley e deixar ali, porque o meu patrimônio estaria protegido se eu tivesse uma Harley. Outro exemplo, Hilux. Quem mora no interior aí sabe o preço de uma Hilux.
já sai da loja valendo mais do que estava lá dentro da loja. Todo mundo sabe disso. Só que quando você encontra essas brechas, o que que o governo faz? Se você acha brecha em veículo, o governo cobra IPVA. Você não vai ganhar no jogo deles, porque você compra o ativo e eles inventam a taxa. Outra coisa, casa e terreno. Comprei a casa, comprei o terreno, tô protegido. Depois eu vendo mais caro. Tá, mas o IPTU que você vai ter que pagar ali. Entendeu? Você sempre vai tentar achar uma maneira de vencer isso. Muita gente faz isso aqui no automático, nem sabe, mas faz. Faz isso aqui meio que inconscientemente. Cara, se você tá assistindo esse vídeo aqui, já percebeu que inconscientemente você pensa em comprar coisas para não desvalorizar? Você, às vezes, você tem a oportunidade de juntar dinheiro, só que se você vai lá e pega o dinheiro e gasta o mais rápido possível, não é você não é o problema. É porque o sistema é feito para você gastar o mais rápido possível. O sistema é feito para você se endividar. Vocês estão entendendo? O problema desse conteúdo que eu tô passando para vocês, que não sou só eu que passo, mas infelizmente as pessoas que têm mais voz, elas não falam disso. Vai lá no seu youtuberzinho favorito de de finanças. Vai lá, aquele que te fala: invista em, em CDI, invista em bolsa, compre ações de não sei quem. Vai no canal desse cara e pesquisa lá na aba de pesquisa. Monetário M1, M2, M3, M4. Você não vai achar nenhum vídeo, porque a partir do momento que eles explicarem isso para vocês, vocês nunca mais vão comprar um curso de investimento na vida. Por isso que eles nunca vão falar disso. Faça, faça a pesquisa, faça a pesquisa. Não confie em mim, pesquise você mesmo. Você nunca vai vencer esse jogo jogando com a moeda deles, é impossível. Não vai vencer. Sempre que você achar um jeito, eles vão te taxar. Sempre. Sempre vai ser assim. Você vai virar Uber, eles vão te taxar. iFood já taxou. Galera, é um jogo que era impossível vencer. Era. Era porque hoje tem Bitcoin. Infelizmente, você acha que eu gostaria de estar comprando Bitcoin? Claro que não. O certo seria o quê? No mundo ideal, você tem a moeda, o real, você tem o real, deixa o real guardado. Pronto. A tecnologia vai evoluir. Eu até anotei aqui, ó. No mundo ideal, galera, no mundo ideal, você não precisa de investimento. Você só precisa poupar. A necessidade do investimento só existe porque a poupança não funciona. Você entende isso? Só existe o investimento porque a poupança não serve. Imagina, pensa comigo. Você guarda dinheiro, você poupa, só que a tecnologia aumenta. Então, ontem você compraria um Celta. Você tem o dinheiro, você compraria um Celtinha, beleza? Um tempo atrás. Só que você deixa esse dinheiro guardado, a tecnologia sempre vai evoluir, beleza? A tecnologia vai evoluir. Com aquele mesmo dinheiro que você compraria o Celta, hoje em dia você vai comprar o Onix, certo? Porque você estaria comprando um carro de entrada antes, com aquele mesmo valor do dinheiro, com aquele mesmo dinheiro você compraria um Onix. Só que você não compra. Com o dinheiro que você compraria um Celta antigamente, que era 29 mil, hoje você não compra um Onix porque o Onix é quase 120 mil. Então não existe a poupança, não tem como. O Onix ele deveria custar o mesmo preço de um carro de entrada, um carrinho popular, que era 29 mil, uns anos atrás. Ele deveria custar isso, mas isso não acontece por quê? Porque o governo imprime moeda, então o seu dinheiro vale menos, então você tem que juntar mais dinheiro para comprar a mesma coisa que você compraria antes. Ou seja, a tecnologia evoluiu, só que o nosso lado financeiro não. O sistema financeiro não evoluiu. Então coloquei aqui, isso não acontece. O carro novo sai custando 30% a mais do que o antigo. Vocês entendem isso? Isso aqui, cara, simplesmente não existe investimento. Para que investir?
você só vai perder. Lucas, se eu investir, eu vou perder menos. Eu vou perder menos do que quem não investe. É, você vai perder menos, mas considere que é um investimento, tá bom? E investimento nós temos o quê? Risco. Já ouviu falar daquela relação de quanto mais arriscado, mais a probabilidade de dar um lucro? Pois é, você tem que investir em casa corretamente, tem que investir em carro corretamente. Ações, você não pode comprar ações da Magazine Luiza, por exemplo, que é uma empresa lacradora e sempre vai falir. FIIs, CDB, CDA, poupança. Pensa, renda fixa, você sabe que você não vai vencer a base monetária na renda fixa. Então você tem que ir para algo mais arriscado, que seriam ações. Mas pensa comigo, vale a pena você pegar o seu suado dinheiro, investir em ações, correr um risco pra caralho, pra quase ficar no zero a zero? Pra quase ficar no zero a zero? Vale a pena? Pois é. Para esse e outros problemas relacionados a finanças, você deve estudar Bitcoin. Eu tô falando aqui que é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E é essa a questão que eu quero que você reflita, ok? Sem papas na língua, o conteúdo aqui é assim. Se você caiu nesse vídeo aqui por acaso, alguém te enviou esse vídeo, cara, você deu sorte, é uma pessoa que gosta muito de você, que não quer ver você se fuder nos próximos anos. Beleza? Então, compartilhe esse vídeo aqui com aquelas pessoas que merecem um choque de realidade. Vejo vocês na próxima. E se precisar saber mais sobre qualquer assunto que não vai fazer você ser um otário amanhã, esse é o canal para você. Falou.